Começando aqui mais um jogo rápido pela TV e pelas redes sociais, e hoje eu converso com ele é economista, ele é engenheiro, professor, doutor Reinaldo Campanati. Seja bem-vindo. Obrigado, professor Robson Sanches, um abraço, obrigado pela oportunidade, um abraço para o Samuel e um abraço para o seu José Matiasso também, que ele não sabe, mas eu gosto muito dele. Ele tem uma energia, é verdade, positiva, muito boa, muito legal. A vibração então, positiva, né? Então, obrigado aí pelo convite, estou à sua disposição. Eu que agradeço e nós que agradecemos para quem está acompanhando aí pela TV e pelas redes sociais. Compartilhe o vídeo aqui, nós estamos com o candidato, isso, não é pré, mas é candidato a deputado federal pelo Patriota 5101. Perfeito. Nós temos aqui umas perguntinhas, a gente vai falar também sobre a questão da democracia. Se você entende que as eleições, a maneira como elas são promovidas, realizadas, se é de maneira assim democrática, qual que é o seu ponto de vista? Olha, Robson, eu digo que nós estamos numa democracia, sim, e conseguimos permanecer numa democracia graças ao fato de que nós conseguimos quebrar um ciclo, inaugurado pelo pessoal do PT e que foi encerrado com o impeachment da presidente Dilma, por conta das falhas, dos erros, das ilegalidades que ela cometeu. Então foi um procedimento legal dentro dos regimes democráticos, foi tudo feito dentro da lei, conforme foi acompanhado por toda a população brasileira, pela própria as organizações da área jurídica, os magistrados, enfim. Nós estamos numa democracia, nós recuperamos o caminho da democracia. Agora, é lógico, precisa ser aperfeiçoado esse caminho e não podemos mais retroceder. É daqui para frente, Quer dizer, de 2 anos para cá recuperamos a democracia e agora é só aperfeiçoar. E as eleições é um pré-requisito importante. Só eleições não define democracia, mas é um aspecto muito importante para um regime democrático. Perfeito. Aí o doutor Campanati. E aí a próxima perguntinha, qual que é o seu plano de ação à frente aí, o legislativo? Isso, tem muita coisa. Eu tenho dito o seguinte, Robson, um deputado federal, na minha visão, nós temos que atuar sob 2 colunas, sustentando o nosso trabalho. Uma coluna sustenta a preocupação em atender às necessidades regionais, às necessidades locais, dos municípios. Enfim, é uma questão mais regionalizada e de fortalecimento dos municípios. A outra coluna é você debater e levar para o Congresso Nacional debates sobre alguns temas nacionais e que são deixados de lado, mas que são muito importantes, são muito caros para a sociedade e que muitas vezes não se debate. Então são nessas 2 colunas que eu penso que nós devemos trabalhar. Eu posso até dar alguns exemplos. Sim, fica à vontade aí para a população. Por exemplo, com relação a essa coluna, questão regional, por exemplo, eu não consigo enxergar que nós possamos avançar aqui no Vale Paranapanema, pegando aqui o eixo, de Presidente Prudente, Assis e Ourinhos, se a gente trabalha com um projeto regional, sem esquecer as necessidades locais, sem esquecer as demandas do município, de cada município, sem esquecer de atender os prefeitos dos municípios, os vereadores, as lideranças comunitárias de cada município, mas sempre pensando o quê? No desenvolvimento regional como um todo. Isso é a primeira coluna nossa. Nós não podemos esquecer disso. E depois de nível nacional tem alguns temas que até eu estranho que outros colegas que são candidatos às vezes não abordam. Eu não sei qual é o receio, qual que é o medo. Por exemplo, nós temos que chegar no Congresso Nacional e estimular um debate, por exemplo, do ponto de vista de infraestrutura, que é o resgate, a revitalização da estrutura da malha ferroviária no país. Isso é inadiável. Ou nós recuperamos os investimentos na estrutura ferroviária, principalmente de transporte de cargas, que está abandonada, ou nós vamos perder o tempo do nosso processo de desenvolvimento. Isso é urgente. Então tem que levar esse debate para o Congresso Nacional. Sim. De recuperar, revitalizar e estimular o transporte ferroviário no Brasil. Esse é um tema nacional que nós temos que levar para lá. Tem um outro que é com relação ao ensino superior.
né, até pela minha origem, pelo meu trabalho, né, de professor universitário há mais de 20 anos, nós temos que debater o ensino superior no Brasil, sob dois enfoques. Primeiro, o estímulo ao ensino superior privado, porque muitas pessoas não sabem, mas aproximadamente 70% ou mais dos nossos jovens que fazem faculdade, que têm a oportunidade de fazer uma faculdade, estão nas universidades e nas faculdades particulares. Então nós temos que discutir como viabilizar de forma mais adequada para que os nossos jovens não saiam das faculdades particulares, que eles continuem estudando nas escolas particulares. E nas escolas públicas, que têm dificuldade de aumentar as vagas, tem uma caixa secreta nas universidades públicas, estaduais, principalmente federais, que seria o nosso caso, em Brasília, que é de... Nós temos que abrir a caixa preta das universidades federais, porque a maioria delas recebe muitos recursos federais, recursos que são nossos, que pagamos impostos. De impostos, né? E praticamente ninguém sabe para quem que os reitores dessas universidades, dessas unidades federais, prestam contas. Então, volta e meia, a gente tem ficado sabendo de escândalos. Não existe uma auditoria, não existe, né? Então, é algo muito nebuloso, né? Então, volta e meia, a gente fica sabendo de escândalos na Universidade Federal, não sei de onde, na Universidade Federal de outro lugar. Enfim, tem alguma coisa muito estranha acontecendo na rede de ensino superior público federal. Isso nós temos que debater no Congresso Nacional. E aí, para terminar esse debate nacional, algumas coisas fundamentais. Com relação à segurança pública. Eu não sou policial, nunca fui policial civil nem militar, mas como professor eu entendo muito da importância da questão da segurança para a nossa sociedade. Assim como a educação, é importante que toda a população tenha segurança para poder desenvolver as suas habilidades, o seu trabalho, o seu lazer. Por exemplo, hoje os nossos policiais militares, né, eles pedem muito, eles reclamam muito e com razão, de uma tal de audiência de custódia. Isso, para quem não sabe, é aquela situação, resumidamente, que a polícia militar prende em flagrante, por exemplo, um suposto bandido, e aí ele tem 24 horas para apresentar à autoridade do judiciário. Tudo bem, até aí tudo bem. O que consta nessa audiência de custódia, que não é uma lei, é uma norma, uma resolução do Conselho Nacional de Justiça, então não é uma lei. Então nós temos que levar para o Congresso e talvez transformar numa lei essa audiência de custódia, mas de uma forma diferente. Ou seja, a origem dela, a preocupação inicial, é simplesmente, e o que eu acho importante, de garantir que essa pessoa que foi presa em flagrante, cometendo supostamente algum delito, é que ele seja levado à presença do juiz, por exemplo, só para saber se ele não foi molestado, se a integridade física dele está preservada. Só isso. Só isso. Isso eu acho perfeito. Agora, não dá para continuar como está, que a audiência de custódia virou um liberou geral. Na maioria dos casos, chega na presença da autoridade. Há uma inversão de valores. Há uma inversão. Quando tem a audiência de custódia. Geralmente, na maioria dos casos, há uma inversão de valores. Ou seja, a pessoa que foi presa em flagrante pelo policial militar, muitas vezes ele sai do fórum da presença do juiz primeiro do que o próprio policial militar. E aí, às vezes, o policial militar é condenado. Isso, pela prisão. E isso tem um fator muito sério. Você da área de ciências humanas, né? Isso gera uma desmotivação para os policiais militares. Com certeza. Desmotivação para o policial militar e uma sensação de insegurança para a sociedade que acompanha o que está acontecendo. Então, isso é lá no Congresso. Nós vamos ter que levar no Congresso e eu tenho esse compromisso. Vamos repensar as tais... né? Ou como diria o meu avô italiano, essa maledeta da audiência de custódia que está mal interpretada, está sendo mal executada. Isso é um tema nacional importante também. E aí, para completar, nós temos, professor Robson, que instituir de uma vez por todas, e não dá para ter meio termo nisso que eu vou falar, nós temos que instituir de uma vez por todas a prisão a partir da condenação em segunda instância. Para não ter dúvidas. Porque senão é condenado em segunda instância e fica tentando 1, 2, 10, 20, 30, liberou. Então vale. Então diz que tem alguma coisa na Constituição Federal, então nós vamos atuar uma proposta de emenda constitucional para deixar bem definido que é possível sim prender a partir da condenação em segunda instância. Muito bom o seu plano de ação, parabéns. Desses dois níveis, né? Regional, muito bom mesmo.
Então a próxima seria essa questão, se você estaria apto, com certeza você já respondeu dentro do seu plano de ação. E aí vem a próxima, quem que você apoia? Para presidente, senador, governador e para deputado federal. Então, aí é simples de responder, viu, Sanches? É o seguinte, se a gente considerar como o Brasil evoluiu nesses últimos 15 anos, e no estrago que o PT fez nesses 15 anos, e pelas alternativas que nós temos para escolher, eu não tenho dúvidas, eu falo com toda tranquilidade, com mais de 20 anos de universidade, professor universitário, o único candidato que dá para nos dar esperança efetivamente e realmente mudar alguma coisa para melhor, para a nossa população, chama-se Jair Bolsonaro. Eu acho que é o único das opções que nós temos para fazer essa transformação que nós precisamos. Bateu de frente, superou tudo. Exatamente. Foi agredido. Está bem preparado, viu? Está bem preparado. Eu conheço um pouquinho o que é a formação de um oficial do Exército Brasileiro e eu sei que quando sai lá da Academia Militar das Agulhas Negras, sai muito bem preparado. Em várias pesquisas também que eles fizeram, juntando os outros candidatos, não dá... a intenção de voto que o Jair Bolsonaro tem, ele está muito forte. Exatamente. Muito forte. E temos que reforçar isso para a gente tentar vencer no primeiro turno. Acho que isso é fundamental. Vai acontecer igual aconteceu nos Estados Unidos, primeiro turno. Tomara. O que houve lá, as eleições também, o pessoal também estava cansado. Exatamente. Como aqui no Brasil as pessoas estão descrentes assim, da política. Exatamente. E com razão, né? E chegou alguém de alto nível. Exatamente. E para senador? Senador, eu particularmente tenho dois nomes aí, a nossa colega lá, Malren Maggi, né? E principalmente o nosso colega, o nosso amigo, o Major Olímpio. Eu acho que são dois nomes aí satisfatórios que dá para nos representar muito bem. Legal, nós recebemos aqui na região de Ourinhos, né, o Major Olímpio também. E o Marcos Pontes, aí o coronel astronauta. Exato, extremamente qualificado. E para governador? Olha, governador, eu sinceramente, eu estou em dúvida ainda. Tá naquela, mas ainda não decidiu. Eu não tenho todas as certezas do mundo, né? Ainda bem, né? Ainda bem. Tá analisando. Estou aprendendo algumas coisas, mas a minha dúvida está entre dois. Só dois. Ou Paulo Scaff ou Márcio França. Eu ainda não dos dois aí que você vai decidir. Isso, mas está nesses dois caminhos aí que eu acho que são legais. E para deputado, quem que foi deputado federal? Para federal, acho que um bom nome é professor Campanati 5101. Muito bem. Para os empresários e sobre a geração de empregos para a nossa cidade e região, qual o seu posicionamento em relação a esses fatores, assim, a geração de emprego? Olha, Robson, eu tenho conversado com vários empresários, alguns aqui de Ourinhos, de Assis, até de Presidente Prudente, passando o pessoal de Salto Grande, Paraguaçu Paulista e de Assis. Não dá para ficar dizendo assim, temos que trazer indústria, temos que trazer indústria. O pessoal em Assis tem que trazer indústria, Ourinhos tem que trazer indústria, tem que trazer... Não é assim, não é tão simples. Isso pode ser um objetivo final. Mas primeira coisa, a nossa região, o Vale Paranapanema, Ourinhos, Assis e Prudente, né, a vocação principal, em princípio, é o agronegócio, que inclui, inclusive, agroindústrias. Então, nós temos que fazer um trabalho, alguém tem que coordenar isso, e eu estou me propondo a isso, conversando com, por exemplo, o Dorival Finotti, do Moinho Nacional, que está reativando ali em Birarema, antiga Pau d'Alho, outros empresários que a gente conhece. Nós temos que pensar num desenvolvimento, num eixo. Que eixo que é esse? Eu insisto nisso, é Prudente, Assis e Ourinhos, Baixo, Médio e Alto Paranapanema. Enquanto nós não trabalharmos, enquanto nós não conseguimos coordenar esse eixo de desenvolvimento do Vale Paranapanema, transformando o vale do agronegócio, tanto do ponto de vista da fazenda quanto da agroindústria, nós não vamos gerar empregos. Então nós temos que revitalizar o Vale Paranapanema nesse sentido. Só que isso tem que ter uma coordenação, e eu me proponho a isso. Vamos coordenar esse debate de desenvolvimento do Vale Paranapanema. Todo mundo sabe onde é o Vale do Silício nos Estados Unidos. Ninguém sabe exatamente o que é, mas todo mundo sabe. Agora, e o Vale do Paranapanema? Aqui ele realmente se coloca, né, no cenário estadual e nacional. É isso que nós vamos trabalhar. É, na realidade, um trabalho de marketing também. Né? Transformar o Vale do Paranapanema num vale do agronegócio. E mostrar o que nós somos capazes e pensar no eixo, e não apenas em Ourinhos, não apenas em Assis, não apenas em Prudente. Nós temos que somar. Um deputado federal, ele tem que trabalhar, Robson,
e eu acredito muito nisso, e tem que trabalhar procurando somar o que existe de bom na região e não dividir o que tem na região. Nós não precisamos tirar nada de um município para levar para outro e vice-versa. Tem que somar. Tem que somar, atender as demandas locais, pensando em nível regional. Perfeito. Aí nós vamos gerar emprego e renda. Concordo. E você sabe, olha lá, o diretor está aqui, ó. Você sabe que o jogo rápido é rápido. Eu gostaria que você deixasse uma mensagem para a população por que deveria votar no professor Campanati para deputado federal. Obrigado. Queria agradecer então a oportunidade, né, mais uma vez que vocês nos concederam. Agradecer a paciência de quem está nos ouvindo, né? Falar em política não é tão simples, né? E ouvir às vezes pior ainda. Mas eu quero pedir o apoio de vocês, porque eu acredito que nós temos que fortalecer os municípios, nós temos que revitalizar o senso de patriotismo, né? E nós temos que acabar de vez com a picaretagem no Congresso Nacional. Agora, isso não se faz de qualquer forma. Isso se faz com uma regrinha básica, com seriedade, com inclusão, com Deus e o Brasil no coração e firmeza de ação. Assim nós vamos transformar o Brasil para melhor. Então eu agradeço a audiência de vocês, um grande abraço, Deus abençoe a todos e vamos juntos nessa caminhada. Muito obrigado. Muito obrigado pela sua ilustre presença. Muito obrigado. E o Jogo Rápido vai ficando por aqui. Olha lá, Campanati 5101. Professor Campanati 5101. Pelo Patriota. Isso. E o Jogo Rápido vai ficando por aqui. Mais uma vez, obrigado pela audiência. Fiquem com Deus e até o próximo programa. Até mais.